Eu estava confiante, porém apreensivo, né? Porque por mais que eu goste muito de Portugal e assim, é o local. Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga minha, né? E assim, Lisboa é a cidade que eu mais amo no mundo, de todas as que eu visitei. E eu mudei pra cá porque eu adorei esse local. E Portugal também é o país que eu mais amo, sendo os que eu já visitei. Então, quando eu cheguei no aeroporto, a sensação era mais tipo, eu consegui ir para o lugar da qual eu sempre quis estar. Até hoje, às vezes, eu acordo Bom, e o meu wallpaper do smartphone é o continente, né? Assim, à noite, todo iluminado, e tem lá Lisboa, assim, na ponta da Península Ibérica, e eu ainda não acredito que eu tô aqui. Mas foi mais um choque ali de quando eu tava no aeroporto, de falar, pronto, tá, eu cheguei literalmente onde eu queria. E amanhã? O que eu faço? Porque era sábado, né? Eu falei, olha, é sábado, depois é domingo, eu tenho 3 dias no Airbnb, eu tenho que arrendar algum local, e segunda-feira é entrevista, né? Eu tenho que dar um jeito, porque agora é só dinheiro que sai e não tem entrada. Então, assim, foi um choque, mas eu fiquei mais feliz por ter conseguido chegar onde eu queria do que necessariamente com medo. Jonatas Souza é o nosso convidado de hoje. Vive em Portugal há 2 anos e diz estar exatamente onde queria estar. Trabalha em IT, mas também é teólogo e escritor, o que significa que tem uma perspectiva única sobre a vida. Veio do Brasil e nesta conversa descontraída vamos explorar a sua visão sobre como é viver em Portugal. Fica desse lado. Este episódio é patrocinado por Hector the Headhunter. Se a tua empresa está a contratar, fala com o Hector. Ele vai apresentar-te os candidatos que realmente valham a pena o teu tempo. E se és um candidato que procura emprego, podes acessar hectorheadhunter.com, cria o teu perfil e fala com o Hector. Olá, Jonatas, tudo bem? Olha, Sorana, tudo bem? Contigo? Antes de mais, agradeço muito a tua participação aqui neste meu projeto. Fico muito feliz que tenhas aceito conversar comigo. Olha, antes de passarmos assim para os temas mais principais do episódio, gostava muito que me desse assim, uma introdução acerca de ti. Estou muito curiosa para saber assim da tua trajetória, de onde é que vens, como é que chegaste aqui. Pode ser? Sim, sim, claro. E antes de mais nada, também agradeço o convite, Sorina. É muito bom estar aqui com esse projeto para que a gente possa conversar um pouquinho. E se às vezes eu me perder em palavras, é porque apesar de ter vindo do Brasil, o português de Portugal ainda para mim me é um pouco diferente. Quase 2 anos já aqui, mas é isso. Mas como você disse, né, com relação, meu nome é Jonathan Souza. Eu nasci e cresci no Brasil, em São Paulo, né? São Paulo capital mesmo, na região de São Paulo, ali na Zona Leste. Para mim é um conceito totalmente diferente do que é Portugal, porque lá na cidade nós temos 12 milhões de habitantes e nós temos 10 milhões no país todo, né? Estar em Lisboa, que é uma capital, mas com 500 mil habitantes, para mim é muito estranho. Ainda estou aprendendo a conviver com isso, apesar de estar aqui já há quase 2 anos, né? Eu venho de São Paulo, como eu falei, né, dentro da minha trajetória, eu nasci numa família pobre lá no Brasil, como muitos acaba acontecendo. Somos 5 irmãos, né? Eu tenho um irmão gêmeo, né? E agora tá todo mundo espalhado pelo mundo. Eu fui crescendo lá em São Paulo, desenvolvendo, comecei a trabalhar com a parte de tecnologia e sempre gostei muito da área de tecnologia e trabalhava voltado para o mercado financeiro. Trabalhei de 2012 a 2018 na Bolsa de Valores de São Paulo, na área de tecnologia, no setor de comunicação. E depois disso eu mudei para o interior de São Paulo, onde eu fui estudar teologia. Não tem nada a ver com o que eu faço, mas é uma coisa que eu gosto muito. Sempre gostei dessa parte de idiomas e pesquisas da religião, né? E fazer grego, hebraico, latim, fui para o interior um tempo. Depois, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei para tecnologia no mercado financeiro, agora atendendo um banco na região da Faria Lima, que é bem conhecida no Uhum. Brasil. E aí, em 2022, eu resolvi viajar um pouco para fora do país. Já tinha alguns anos que eu não ia, né? E eu já tinha vontade. E aí fui lá e tirei meu visto americano, mas na última hora eu falei, eu já fui muito para América do Norte, tinha ido ao Canadá. Vou ver alguma coisa diferente, que é a Europa. Aí comprei uma passagem, né? Um bilhete aqui para Portugal, né? Conheci Lisboa, porque além da parte de teologia, eu também sou escritor, né? Poder conhecer a terra de Camões, que eu li tanto, né, na infância, era muito interessante. E aí passei uma semana aqui em março e descobri que era meu lugar. Falei, olha, voltar Sério? pro Brasil. Então, assim, eu adorei isso aqui, parece que eu tava aqui a vida toda, que foi o lugar que foi desenhado pra mim. E aí voltei pro Brasil, fiquei mal com isso. Eu avisei meu chefe lá no banco, falei, olha, eu vou atrás do visto e se sair o visto eu vou embora, né? E aí começou a rir, falou, vai, eu quero ver se você vai embora. 2 meses depois meu visto foi aprovado, eu cheguei, pedi demissão, comprei um bilhete, uma semana depois, em julho, eu tava aqui em Lisboa de novo e tô aqui até agora, né? Minha jornada é um pouquinho dessa, meio que de loucuras e diferenças, vamos colocar assim. Você é Eu muito concordo, multifacetado. É sim, muito faço bastante coisa. multifacetado. Estou a ver que tem aí
várias facetas, escritor, teologia, IT, Sim, coisas bastante diferentes, tudo dentro da mesma pessoa. Muito bom. Relativamente ao seu visto, portanto, foi atrás do visto, sim, e tirou um visto de procura de trabalho. isso mesmo. Porquê é que decidiu tirar esse visto? Foi Sim, porque ainda não tinha uma proposta de emprego? exatamente, né, quando eu voltei ao Brasil, eu lembro que existia a opção de você estar aqui em Portugal e fazer a opção de, como turista, solicitação manifestação Sim, de sim. interesse. Aham. Porém, quando eu voltei ao Brasil, eu queria vir para cá da forma, que mais facilitasse o meu processo migratório. Eu vi que tinha essa questão da manifestação de interesse, porém, à altura, em março de 2024, já havia a projeção da vitória de um novo governo e já havia conversas da extinção da manifestação de interesse. Então eu falei, eu não vou tentar algo, por mais que eu já queira estar em Portugal, não é só pedir demissão e ir embora do Brasil, e mesmo que fosse legal à altura, eu queria fazer com menos impacto possível, né? Então eu não ia começar por algo que já tinha uma data para acabar. E aí, dentro das pesquisas, eu achei dois tipos de visto, né? Que era o Tech Visa, da qual você tem que ter uma proposta para vir para Portugal. Fiz algumas entrevistas com relação a isso, mas todas as empresas das quais eu fiz entrevista pediam que eu já tivesse o visto, ou se já estivesse cá com uma CLT ou algo do tipo. Se eu fosse esperar o processo de conseguir um emprego no Brasil, que já estava difícil, para que eu tentasse o Tech Visa, eu ia demorar mais do que fazer a solicitação do visto de procura de trabalho. Porque o visto de procura de trabalho à altura eu precisava fazer uma comprovação financeira de 3 meses do que era o ordenado mínimo aqui de Portugal. E eu tinha essa comprovação. Então é mais fácil eu fazer essa comprovação e viajar, porque como eu trabalho há mais de uma década em IT, não vai ser tão difícil, né? Já falando outros idiomas também, não vai ser tão difícil. Então, o melhor dos mundos para que eu vá rápido, mas de forma legal, seria dar a opção do visto de procura de trabalho, pedir Eu acho que demissão, né? pensou bem. Brasil e vir, né? Então foi o que eu fiz, né? Eu voltei para o Brasil, fiquei aqui em março, né? Fiquei uma semana, voltei para o Brasil e aí eu analisei todas as opções que eu tinha até mais ou menos meados de abril, né? E aí em abril eu tomei a decisão do visto de procura de trabalho e resolvi aplicar para ele com. Uhum. Eu acho que você pensou bem, porque agora a situação está um bocadinho mais complicada, para não dizer bastante mais complicada. Mas o visto para a procura de trabalho, efetivamente, para pessoas que já tinham mais certezas de que iam encontrar um trabalho rapidamente, tem que ser dentro daqueles 4 meses. Sim. Acho que o visto para a procura de trabalho é uma boa aposta. Era, agora está suspenso. Foi fácil o processo burocrático ou na altura foi complicado? Eu digo que o meu processo migratório ele foi bem fora da curva, né? Como dizemos no Brasil, ele foi um pouco atípico da maioria das pessoas, porque as coisas foram dando certo, né? O que foi mais burocrático para mim foi fazer a questão do levantamento de documentos no Brasil, porque era a primeira vez que eu fazia esse processo. Eu fiz sozinho, eu pesquisei como funcionava toda a estrutura do visto de procura de trabalho e comecei a fazer toda a questão da comprovação financeira, obviamente, né? A questão de conversão de moeda. Eu já abri uma conta internacional, fiz as solicitações de documentos no Brasil, como o PB4, né? Que é o documento de saúde, testar de antecedentes criminais, e aí eu precisava fazer o apostilamento de AIA. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Que é um documento no cartório que comprova que um documento no Brasil é com relação a Portugal. Se me Uhum, engano, até países lusófonos, não apenas Portugal, mas agora eu não tenho certeza. Então, assim, foi um pouco burocrático nesse ponto de que eu precisei fazer uma grande pesquisa para entender exatamente, porque eu não queria errar, né? Porque se erro e volto, eu tenho que fazer tudo de novo. Então, essa parte foi mais difícil, né? Fazer o levantamento das informações e a parte da documentação. O agendamento foi algo fácil, porque, vamos dizer, coincidências da vida, a VFS, né, que faz a intermediação entre a pessoa e o consulado, ficava no prédio ao lado do prédio que eu trabalhava, VFS São Paulo. aham, Então, eu marquei de forma facilitou. presencial. Passei lá, deixei a documentação e fui trabalhar. E eles informaram que o prazo inicial era de no mínimo 60 dias, né? Eu fiz a entrada no dia 8 de maio e literalmente no dia 8 de julho me responderam dizendo para ir buscar, né? Eles mandam uma mensagem dizendo que o processo está finalizado, não dizem se foi aprovado ou não. Mas eu lembro que na VFS você paga, eu não sei hoje, né? Mas você pagava uma taxa que eles faziam toda a vistoria de todos os documentos antes de você dar a entrada para ver se estava tudo ok e você não perdeu o processo. Então eu falei, olha, pelo que você está mostrando aqui, tá tudo certo, são no mínimo 60 dias, né? O consulado também ficava 2 quadras de lá, né? O VFS era Uhum, do lado do prédio, o consulado português ficava 2 quadras da VFS na Avenida Brasil. Bom, então hoje à tarde nós já iremos levar os processos para lá e aguardar, né? Então, assim, correu tudo bem, não tive nenhum tipo de observação por parte do uhum. consulado ou algo.
Essa questão foi mais a pesquisa para que eu acertasse a documentação de início e deu tudo certo. Essa parte costuma ser mesmo a mais difícil. Eu acho que é transversal a todas as pessoas que decidem fazer o processo sozinhos. É uma parte complicada. Para quem faz pela primeira vez, é complicado. Mas você, posso dizer que foi um caso de sucesso, Sim. porque conseguiu fazer essa parte, foi rápido. Acha que se tivesse tido a ajuda de uma empresa, se calhar essa parte ficaria mais fácil de saber onde ir buscar os documentos, como fazer, tudo isso. Às vezes, as empresas que ajudam os profissionais a virem para cá podem mitigar essa parte e ficar um bocadinho mais fácil. É nisso que eu acho que difere o fazer através de uma proposta de trabalho ou através de um processo de procura de trabalho. Com certeza teria ficado mais fácil. Sim, principalmente se eu tivesse já a questão da proposta de trabalho, isso até diminuiria um pouco a ansiedade. No Uhum, Brasil a gente tem claro. uma expressão que diz que é a ficha cair, né, que é quando se dá conta de algo. A minha ficha caiu, vamos dizer assim, quando eu estava no aeroporto resumindo minha vida, 2 malas, eu falei: "Pronto, agora eu não tenho emprego, estou indo para um país que só existe eu, não tenho mais ninguém e tenho 120 dias para conseguir um trabalho". Sim, mas graças a Deus deu tudo certo com relação a isso. Mas se eu Sim. já tivesse a questão da proposta de emprego, toda essa parte, eu até ficaria mais calmo com relação a isso, com certeza teria facilitado. E aquele dia que você estava no aeroporto, aqui em Portugal, aterrou em Portugal, você lembra-se do que é que sentiu, o que é que lhe passou pela cabeça? Sim, Foi isso? Foi o: "Ok, estou sozinho num país novo, emprego", ou estava confiante? eu estava confiante, porém apreensivo, né, porque por mais que eu goste muito de Portugal e, assim, é o local ontem mesmo eu estava falando com uma amiga minha, né, e assim, Lisboa é a cidade que eu mais amo no mundo, de todas as que eu visitei, e eu mudei pra cá porque eu adorei esse local, e Portugal também é o país que eu mais amo, assim, dos que eu já visitei. Então quando eu cheguei no aeroporto, a sensação era mais tipo, eu consegui vir para o lugar da qual eu sempre quis estar. Até hoje, às vezes, eu Bom, acordo e o meu wallpaper do smartphone é o continente, noite, todo iluminado, e tem lá Lisboa, assim, no ponta da Península Ibérica, e eu ainda não acredito que eu tô aqui. Vai fazer 2 anos e eu ainda não acredito. Mas foi mais um choque ali de quando eu estava no aeroporto, de falar: "Pronto, tá, eu cheguei literalmente onde eu queria. E amanhã, o que que eu faço?". Porque era sábado, né, eu falei: "Olha, é sábado, depois é domingo, eu tenho 3 dias no Airbnb, eu tenho que arrendar algum local, segunda-feira é entrevista". Eu tenho que dar um jeito, porque agora é só dinheiro que sai e não tenho entrada. Então, assim, foi um choque, mas eu fiquei mais feliz por ter conseguido chegar onde eu queria do que necessariamente com medo, né, assim. Mas claro, tinha aquela apreensão, e se der errado? É porque sempre existe isso. Mas eu estava tão feliz que eu nem cogitei essa parte de tudo dar errado. o que é que achas que foi a parte mais difícil depois de teres cá chegado? Achas que as burocracias daqui conseguiram superar as do Brasil? Por exemplo, encontrares uma casa, porque chegas aqui e tu tens várias outras coisas para tratar, não acaba no Sim. visto. Sim, teve algumas partes burocráticas para mim que foram mais porque existe até dentro do governo português, existe algumas situações que elas são conflitantes. Então, assim, para mim foi mais difícil, depois, quando eu tinha que fazer as questões estruturais aqui dentro de Portugal, do que necessariamente no processo migratório. Então, assim, eu cheguei aqui no dia 27 de julho de 2024, né, era um sábado. Fiquei sábado e domingo no Airbnb, porque também não tinha como visitar um local, final de semana. No domingo eu procurei, né, locais, sites, e eu consegui Uhum. um bom valor de arrendamento. É claro, eu comecei com o arrendamento de um quarto, né, mas na área do centro de Portugal, ali próximo do Saldanha, Marquês de Pombal, que era onde eu estava no Airbnb, que eu nem sabia que era uma das principais regiões de Lisboa. Foi por coincidência que eu acabei ficando por lá. Essa parte foi um pouco mais fácil, mas quando eu fui contratado, tinha as questões de que eu precisava ter o número de segurança social. Aí tem umas regras da segurança social que ela traz a questão de que você precisa ter um contrato de trabalho Uhum. para você ter a emissão do documento de segurança social. Então eu tinha um contrato de trabalho, quando eu fui emitir, eles negaram a minha documentação do segurança social e justificaram que para solicitar isso eu precisava ter a residência. Foi essa a justificativa, né, eu fiz o pedido online. Eu falei: "Ok, é o pedido online". Aí eu fui até a segurança social e falei: "Ó, a única regra é que diz que eu preciso ter um contrato de trabalho para solicitar o número da segurança social. E vocês me pedem a residência. Porém, para solicitar a residência, porque eu já vim com agendamento na AIMA, no visto, né, antigamente vinha, agora já Sim. não vem mais,
Para solicitar residência, eu tenho que ter um número de segurança social. Então, como que eu vou ter a residência antes do documento que eu preciso para solicitá-lo? A atendente olhou assim para mim e falou: tens razão, vou emitir. Eu falei: sim, mas é o que está escrito na lei. Não é que eu tenha razão. Então, assim, teve algumas questões das quais eu precisei conversar, né? Mesmo que eu seguisse todos os passos, mas eu precisei ir até lá pessoalmente para fazer a questão da solicitação e explicar qual que era a situação, para que eles entendessem que já estava escrito com relação àquilo e eu conseguisse a questão da documentação, né? Um processo foi bem, até um pouco engraçado, vamos dizer assim, que foi quando eu fui fazer a troca da minha carta de condução. A residência para imigrantes da lusófonos, ela é de 2 anos e a cada 2 anos tem que solicitar a renovação, né? Então eu peguei em fevereiro de 2025 e a minha renovação vai ser agora em fevereiro de 2027, né? Então eu fiz a troca da carta de condução brasileira e eles me deram uma carta de condução válida, porque a primeira carta de condução válida é por 15 anos, né? Então a minha seria até 2040. Mas como que eu posso emitir um documento até 2040 com uma residência válida até 2027 e não é um problema para o governo? Mas emitir um documento que é a segurança social para que eu possa recolher o imposto por um contrato de trabalho, eles dificultam. Então, assim, isso me deixou um pouco perdido, porque algumas vezes os órgãos portugueses, eu não sei se eles não conversam entre si ou se existem tantos procedimentos que eles acabam se perdendo. Então tem coisas que para mim às vezes não fazem sentido. É uma batalha que eu acho que as pessoas que vivem em Portugal já tentam combater há muito tempo. A verdade é Sim, que as entidades públicas em Portugal não trabalham de forma consensualizada entre eles e mesmo dentro da mesma organização. Às vezes, cada atendente tem uma opinião diferente. Nós não nos devemos reger pelas nossas opiniões quando trabalhamos numa entidade pública. Sim, há regras e regulamentos e leis que têm que ser cumpridas. Eu já passei por muitas situações deste género e acredito que é frustrante, porque quando tu sim. sabes que aquilo, é dessa forma e a pessoa está ali a dizer-te que não é, olha, é muito frustrante mesmo. Eu percebi que aqui boa parte do que pode ser resolvido é com a questão do diálogo e da argumentação, né? Por exemplo, quando eu fui até a AIMA para fazer a solicitação da questão da residência, era solicitado um documento da junta de freguesia, que é um comprovativo de morada, né? Eu fui até a Uhum. junta de freguesia, né, na zona onde moro, ali das Novas, e a atendente ela me informou que eu precisava ter uma assinatura de 2 portugueses votantes ali na zona para garantir que eu morasse ali. Eu falei pra ela, olha, eu falei, com todo respeito, isso não faz sentido por duas questões. Primeiro que eu não conheço 2 portugueses votantes que são vizinhos das quais podem garantir que eu estou aqui. Eu posso pedir para qualquer pessoa assinar isso. Inclusive, eu falei para ela, obviamente eu jamais iria agir de má fé, mas eu posso pagar que pessoas façam isso. Ter 2 pessoas votantes que assinem não comprova absolutamente nada. Aí ela falou, você tem algum comprovativo de morada, então, oficial daqui? Eu falei, eu tenho meu contrato de trabalho e tenho o contrato do banco. O banco, obviamente, viu, me manda documentação, me manda cartões e a empresa da qual eu trabalho também. Ela falou, então traga os 2 contratos e nós emitimos. Assim, mas ela ignorou a regra que existia e me deu de uma forma que, claro, era mais honesta com relação à questão de fato, eu ter contratos que provam aquilo do que necessariamente 2 pessoas que eu não conheceria para isso. Então eu vi que essa parte do diálogo ajuda mais na argumentação para fazer as coisas de uma forma mais lógica e transparente do que muitas vezes seguir as regras. Nem eles às vezes seguem as regras, né? Ajuda em muitos casos, sim. Em outros, nem por isso, porque nem todas as pessoas estão abertas a essa argumentação, sabe? Também já vi. Muitas vezes funciona dessa forma. Eu, como estou numa parte mais de apoio jurídico, já me vi obrigada muitas vezes a ter que confrontar as entidades públicas como a AIMA, Finanças, Segurança Social, demonstrando que a lei não funciona da forma que a pessoa me está a dizer, por isso é mais até ao contrário, é fazê-la utilizar a lei Sim. em vez de a pessoa utilizar aquilo que ela acha. Quando chegaste, tiveste ajuda de alguém para te organizares por aqui, de amigos? Não sei se tinhas alguém ou Nada, 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 sério. Eu sozinho. cheguei sozinho, literalmente sozinho, 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 sem nada. Aqui, eu conhecia uma Uhum. pessoa aqui, mas que eu já não tinha contato há muito tempo. Eu ainda dei sorte porque eu marquei minha viagem para o dia 20 de julho, né? E a empresa a qual eu estava no Brasil pediu que eu ficasse mais uma semana, né? Tudo bem, eu fico mais uma semana para que eu feche o mês, né? A minha sorte foi porque no dia 20 de julho foi quando teve aquela queda de sistemas da CrowdStrike e da Microsoft e derrubou todos os aeroportos da União Europeia. Então teria sido difícil, porque eu tinha uma escala em Madrid, né?
antes de vir para Lisboa, né? Então eu ia ficar preso no aeroporto de Madrid, mudando para Lisboa, sem contatos lá, esperando alguma resolução de 2 a 3 dias sozinho para que eu pudesse chegar cá. Então, assim, teria Ainda sido bem. até mais difícil, né? Mas eu vim depois de uma semana e deu certo. Mas Ah, eu foi estou tudo a ver que sozinho. você ao longo do processo deu sorte em várias situações. Fiz demissão, consegui o bilhete, cheguei cá, em 3 dias eu tinha um arrendamento. Então, Uhum, assim, as coisas foram muito fluidas pra mim mesmo. Isso foi uma coisa que foi muito boa. Parece que eu tô aqui a vida toda. Quando eu vejo algumas coisas assim, ainda vejo notícias e tenho amigos e familiares no Brasil e eu vejo as coisas que estavam lá, porque eu nunca me senti parte do que era a cultura brasileira, né? Eu sempre brinco muito, assim, que eu falo que eu sou um brasileiro falso, né? Eu não gosto de samba e não vejo futebol. Eu sempre preferi a NBA e sempre ouvi muito heavy metal europeu. Sim, eu falo, eu nasci no Brasil, mas minha visão sempre foi muito pra cá. Até na escrita, né? Eu falo que eu sou escritor e eu escrevo minhas histórias em sonetos, que era o formato que Camões escrevia. sim. Então, essa integração para mim foi muito boa, porque aqui eu vivo tudo que eu gosto, os locais aos quais eu fui, conheci, vivi, todos os contatos que eu tive, né? Muitos brasileiros, eles falam, isso é o que eu queria deixar bem focado, né, na nossa conversa, que assim, muitos brasileiros falam que quando eles vêm para cá, Portugal, ou algo do tipo, sofrem muito preconceito, que o europeu é diferente e tal, mas assim, eu acho não, né? Eu tenho certeza que cada país tem as suas leis, as suas regras, tem a sua. Se você está deixando o seu país para ir para um outro, você tem que entender que tem que ter uma integração sua na sociedade e não da sociedade contigo. Então não adianta trazer os costumes do Brasil para impor para a sociedade portuguesa. Eu acho que vai ser uma integração onde eles vão conhecer a ti e tu vai conhecer a eles, né? Então eu sempre fui muito aberto a conhecer pessoas, a conversar. Eu tenho muita curiosidade a respeito das coisas. Então a minha integração foi muito tranquila. Por exemplo, eu cheguei aqui no sábado 27 de julho e deixei as coisas ao Airbnb e falei, bom, hoje eu não vou resolver nada, eu vou procurar alguma coisa pra fazer. E saí andando por Lisboa, cheguei na região do Cais de Sodré, onde eu vi vários pubs, várias casas noturnas e tal, e entrei num pub lá que era um pub irlandês, né, que eu gosto muito. Tava tendo música ao vivo, e eu vou lá até hoje, assim, uma vez por semana ou algo do tipo, eu sempre tô lá, faço É muito amizades, as bom. pessoas já me veem, a banda já me conhece. Então, assim, essa integração foi boa social, né? Eu não fiquei com um pouco de receio, mas as pessoas falam, mas pelo fato de você ser brasileiro, ser negro, vai ter preconceito, racismo, xenofobia. Sorina, eu não passei por absolutamente nada. Sim, eu não tive um problema com relação a isso. Foi até engraçado, porque no primeiro dia eu fui naquele centro de trabalho, eu acho que é ITF, IEFP, eu precisava fazer um registro lá, né? Eu cheguei, pedi a senha, né? E quando eu fui até a mesa, um senhor português mesmo, ele devia ter uns 75, 80 anos, né? Eu falei, olha, eu vim com visto, né? E dentro das regras do visto, eu preciso vir aqui no centro do FP fazer o meu cadastro para a estrutura, né? Aí ele começou a rir. Ele falou, filho, cadastro é só na polícia. Eu acho que você não veio cometer nenhum crime. Tudo nós chamamos de registro. Eu falei, é sério? Ele falou, eu sei, no Brasil não. No Brasil vocês têm, mas aqui é tudo registro. Cadastro, eu acho que se você veio com visto, você veio fazer o certo, né? Eu falei, sim, é que eu não sabia. Ele falou, não, eu imaginei. E começou a rir. Mas eu achei interessante, tipo, da postura dele de querer me ajudar, porque apesar de eu falar o português, eu estava num texto totalmente diferente. Então eu achei Engraçado. muito bom na parte dele. E aí depois no trabalho eu acabei me integrando muito bem, né? Porque os amigos que eu saio aqui em Portugal hoje são todos amigos do trabalho, são consultores. Eu tô na mesma empresa até hoje, então assim, tem eu, o Henrique, que somos brasileiros, tem o Ahimsa, que ele é indiano, né? Ele se Sim. integrou muito bem com a gente, então assim, a gente sai todo final de semana. Pedro também, que era um amigo nosso, trabalha nos Estados Unidos, mas agora está morando na Eslováquia. A gente já está querendo nos juntar para ir visitar na Eslováquia. Então, assim, eu conheci as pessoas, me integrei à cultura, me integrei ao trabalho, à região e comecei a juntar as pessoas, né? Então, muitas vezes eu recebo mensagem, João, você vai para onde hoje? Eu vou tal, não, porque tem um amigo que está chegando, já que você gosta de juntar todo mundo, vamos todo mundo junto? Eu falei, vamos todos juntos. Então, essa integração flui muito bem para mim, Sorina, a ponto de eu achar que eu tô aqui a vida toda. Eu gosto muito daqui, eu não trocaria Lisboa por lugar nenhum. Que bom, olha que testemunho tão bonito. Está a transmitir uma energia tão boa quando fala da sua mudança e da forma como se adaptou a Portugal. Acho mesmo engraçado. E eu não esperava que fosse assim, Sorina. Eu achei que eu ia ter um pouco mais de dificuldade, mas não, as É. coisas fluíram de um jeito absurdo, assim, pra mim é muito bom tá aqui. Eu gosto demais. Eu lembro-me de si quando estávamos a trabalhar na mesma empresa. E desde essa altura que eu achei que você efetivamente transmitia essa boa energia de uma
integração boa. Isso que você falou é interessante, Soraya, porque também não é. Eu gosto muito daqui, mas não foi um conto de fadas com relação a isso, Claro. de tudo foi maravilhoso. Eu acho que é interessante também trazer esse disclaimer. As pessoas, quando querem imigrar, elas acham que assim, eu decidi agora, eu vou imigrar. Não. Apesar de ter feito teologia e ser escritor, parte de ter escolhido a questão da profissão da tecnologia é porque tecnologia é tecnologia em qualquer lugar do mundo, né? Se eu programo nos Estados Unidos, eu programo na China, eu programo na Europa, eu programo no Brasil. Eu não tenho que ter, por exemplo, no caso do direito, como é o seu caso, as leis portuguesas são diferentes das brasileiras. Não importa eu ser um juiz no Brasil, se eu quero migrar para cá, eu vou ter que ter algum tipo de estudo com relação a isso. Então, eu já ter escolhido a profissão que eu exerço, já foi pensando com relação a isso. Eu já falava outros idiomas, né? Como eu falei para ti, principalmente inglês fluente, e eu já tinha mais de 10 anos de carreira dentro da parte de tecnologia. Então, assim, eu tinha o receio de ser um mercado novo e ser uma integração, porém eu já tinha uma bagagem de 10 anos de carreira para que eu tivesse a chance de fato arriscar com a certeza de que alguma coisa eu ia conseguir aqui na minha área. Então eu tinha as preocupações mesmo a questão das burocracias, do dia a dia. Você me ajudou muito quando eu entrei na empresa onde nós nos conhecemos com relação a várias questões. Mas a minha preocupação era mais como as coisas vão se dar ao longo dos dias, mas arriscar eu não arriscava, né? Eu até brincava com a minha manager com relação a isso, porque no primeiro dia que eu comecei, ela falou assim, Jonas, mas você tá nervoso, você quer conversar isso? Eu falei, não, vai ficar tranquilo, né? Ela falou, mas você não sente a pressão? Eu falei, cara, a pressão era abaixar de tiro e não saber se eu ia comer no outro dia nos anos 90, quando eu morava no Brasil. Começar um emprego na Europa não tem pressão nenhuma frente ao que eu já vi e vivi, né? Então, assim, foi muito bom. Eu sentia mais como era o entusiasmo de um privilégio do que necessariamente o medo de dar errado. Entre as coisas, eu não preciso entrar em detalhes com relação a isso, nas Uhum. questões do Brasil, mas, assim, nós vemos muitas vezes notícias de como as coisas são lá para regiões mais pobres e era onde eu vivia. Então, para mim, era mais assim, o desejo de dar certo e a ansiedade de fazer com que as coisas acontecessem, eu vivesse aquilo, né? Que necessariamente o medo. Eu falo, eu estava dia 27 de julho no aeroporto, vindo para cá, desempregado, com 120 dias, né? Comecei no dia 20 de agosto, a empresa me ligou dizendo que eu estava contratado, né? Eu já havia feito a última entrevista, só que eu vim sem saber de nada. Não tinha uma resposta. É muito rápido. Foi até rápido. Eu chegando aqui dia 27 de julho, no dia 20 de agosto me ligaram dizendo que eu estava contratado e ia começar uma semana depois. E aí, quando eu comecei uma semana depois, informaram que eu tinha que viajar para Londres no dia 2 de setembro, né? Para conhecer, porque eu atendi um cliente lá em Londres. E aí eu fui. Eu falei, bom, depois de 45 dias eu estava no aeroporto com duas malas, agora eu estou trabalhando e visitando um cliente em Londres, eu acho que deu certo. Claro. Então, para mim foi muito bom por conta disso, né? Era mais a ansiedade de que acontecesse, eu vivesse aquilo que eu tanto busquei, do que necessariamente a preocupação ou medo de dar errado. Você começou logo a enviar currículos quando chegou ou já tinha começado no Brasil? Como é que foi essa parte da procura de trabalho? Eu já tinha começado no Brasil porque eu apliquei para algumas empresas e todas as empresas que eu aplicava, eles perguntavam se eu já tinha previsão de chegar cá. Eu Uhum. informei sobre a questão não, mas eu posso buscar uma proposta, porque tem o Tech Visa, e as empresas falaram. Teve uma manager que ela foi bem séria comigo, ela falou, Jonatas, ser bem sério, o Tech Visa é uma opção, mas uma das empresas hoje está fazendo, porque é muito arriscado você pagar pelo processo migratório de um consultor que você não conhece, para talvez ele ficar pouco tempo. Então, quando tem o processo do visto de procura de trabalho, e vocês dão a entrada nesse visto, a gente entende essa proatividade de vir para cá, independente do que for, e aí facilita o processo. Ela falou, então eu te indico que você pelo menos continue a aplicar para vagas, mas que já tenha dado entrada no processo. Então, assim que eu dei entrada no processo do visto de procura de trabalho, eu coloquei essa observação no meu CV de que eu já estava em processo de emissão do visto. Que foi quando eu consegui fazer a primeira entrevista, e a segunda entrevista que eu fiz com o cliente, ainda no Brasil, foi por volta do dia 25 de julho. Foi numa quinta-feira, 2 dias antes de eu chegar, né? Eu fiz, né? E aí falaram, agora é aguardar com relação a isso. Mas mesmo assim, eu fiquei mandando currículos, né, para os Brasil CVs de maio até julho. E ainda chegando cá, quando eu mudei no LinkedIn que eu já estava em Lisboa, aí assim, eu fiz, acho que foram 20 entrevistas em 3 dias. Hum, ok. Acabou dando certo a empresa da qual eu estou até. Mas eu falei, por mais que eu tenha a promessa deles com relação a tentar, mas eu ainda não tenho a certeza, não tenho contrato, então eu preciso procurar.
Então eu mandei muitos CVs do Brasil ainda enquanto eu estava no processo de visto e chegando aqui os primeiros dias, assim, explorei a cidade no final de semana, mas depois foi no quarto enviando CVs porque eu tinha 4 meses, né? Então tinha que dar certo. Eu Exato, foco em exato. viajar, passear depois. Agora eu preciso arranjar um trabalho. E essa parte de você dizer que as empresas, atualmente não contratam pessoas que ainda estão no país de origem, porque têm esse receio de que a pessoa não fique muito tempo. Você acha que é um receio válido? Ou seja, daquilo que você já conheceu do mercado, consultores que estão na mesma situação, você já deve ter ouvido falar muita coisa por aqui. O que é que você acha? Acha que isso é mesmo assim? Que as empresas têm razão em ter esse medo? Sim, eu acho válido, Sorina, por parte da empresa pelo seguinte ponto. É claro, para nós que somos os imigrantes, a empresa topar é o melhor dos mundos. Mas Claro, eu sim. entendo porque a empresa ela tem um investimento e assim, não é um investimento a nível de caridade. Ela quer um retorno de ter o melhor consultor em prol de ganhar dinheiro. Então, assim, é uma via de duas mãos. Ele tem a imigração e você tem o consultor. Só que muitas pessoas fazem isso, né? A partir do momento que conseguem um Tech Visa, chegam cá e pedem demissão, ou arranjam um trabalho em outro local e a empresa acaba perdendo dinheiro com relação àquilo. E outra empresa que não teve nenhum investimento acaba ficando com esse consultor por uma proposta melhor que talvez ele já tivesse e não falou nada. Então, assim, eu entendo o lado da empresa porque tem que ser benéfico para ambos, né? Por exemplo, hoje eu tenho alguns amigos que são de outras consultoras e eles falam assim que ou a empresa ela tem sede em um país, por exemplo, no caso eu sou do Brasil, então essa consultora aqui em Portugal ela tem sede no Brasil, ela tem Uhum. consultores trabalhando no Brasil e aí quando ela tem um projeto para cá, por já conhecer o consultor, já saber que ele trabalha, aí eles fazem um processo. Outras consultoras pedem que no contrato uma exclusividade de pelo menos 6 meses trabalhando para eles antes de procurar outra coisa. Eu acho válido porque é um investimento por parte da empresa visando o retorno. Muito provavelmente eles tomaram esse tipo de medida porque já aconteceram vários problemas de consultores que simplesmente vinham por conta do visto. Eu conheço duas pessoas que me disseram que fizeram isso. Assim que o visto chegou, eles desceram aqui e arranjaram emprego em outra coisa. Então, assim, eu não acho muito honesto, sabe, fazer isso com a empresa, porque a Não empresa é? investiu em ti, né? Então eu não acho muito honesto. Mas a empresa fazer esse modelo de já colocar no contrato uma cláusula de um tempo mínimo. Mas, Jonatas, o problema é que, claro que sim, claro que as empresas, na minha opinião, devem colocar essa cláusula porque hoje em dia é importantíssima, mas o problema é que nessa fase pré-chegada, a empresa quer ajudar, tem que fazer um contrato promessa e o contrato promessa não tem qualquer cláusula, não há Sim. lugar a nenhuma cláusula até o contrato entrar efetivamente em vigor, não há nada que proíba a pessoa de ir embora sem Sim, pagar nada, e a sim. empresa fica efetivamente a perder. Eu sou uma pessoa que eu digo sempre assim que nada daquilo que nós fazemos tem impacto apenas para nós. Por exemplo, eu ser um imigrante e vir para cá, eu não estou só sendo o Jonatas, mas eu estou sendo a imagem do brasileiro imigrante com relação Brasil, a isso. Então, assim, se eu agir de má fé, vão entender que pessoas de boa fé que venham para cá também são de má fé, porque foi uma experiência da qual eles tiveram. E eu sim. acho muito correto você ser fiel à sua palavra, né? Por exemplo, aconteceu uma situação lá na empresa que eu trabalho que eu achei muito interessante com relação a isso de como os portugueses vivem. No Brasil, por ter muitos problemas, questão de criminalidade também, não vou entrar em questões políticas, mas na política tem muita corrupção e tudo mais. Então, assim, é muito difícil as pessoas confiarem entre si no Brasil. Uhum, Quando eu cheguei cá, e eu fui entregar as documentações da empresa, né, e a menina geral falou, Jonas, nós precisamos da cópia do seu certificado da universidade, o seu diploma. Eu falei, não, tudo bem, né? Eu peço à universidade, eles me mandam por e-mail, porque eu não trouxe e eu entrego, né? Aí me mandaram por e-mail em 2 dias e eu entreguei. Aí eu brinquei com ela, né? Eu falei, mas se eu tivesse mentido e eu não tivesse feito universidade? Ela virou pra mim e falou, nós teríamos acreditado, nós costumamos confiar nas pessoas, né? Então eu acho que quando tem esse processo inicial, as empresas colocaram muito essa barreira de emitir o Tech Visa ou essas cláusulas exatamente porque outras pessoas agiram de má fé. Não irei trabalhar contigo só para ter o processo e acabaram não tendo. Então eu acho que vai muito do caráter da pessoa e da palavra dela, honrar a palavra dela com relação a isso. uhum. É tudo uma complexidade esta questão das empresas ajudarem ou não, mas eu tinha curiosidade em saber a tua opinião, porque eu também já ouvi os 2 lados, sabe?
Já ouvi o lado das empresas de efetivamente terem este receio. Algumas empresas, claro que outras, são maiores e que têm um budget muito mais alargado para contratar, internacionalmente, se calhar não olham isso. E também já ouvi o lado de talentos internacionais que às vezes ficam ofendidos por ouvir que algumas empresas têm este tipo de mentalidade e este tipo de medo. Como você estava a dizer, eu quando ajo, eu não ajo só por mim, eu ajo como se fosse em representação do Brasil, dos consultores do Brasil. Outros ficam assim, pois, mas eu não fiz nada de mal, quem fez foi o outro. E há muita gente, principalmente, pronto, do Brasil, porque nós temos uma grande comunidade de brasileiros em Portugal. Se há brasileiros que vêm para cá e arrendam casas e destroem, fazem as coisas de forma errada, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa honesta e eu sou uma pessoa que tenho a minha palavra. Se eu digo que vou prosseguir aqui no processo de recrutamento, vou e vou ficar e vou fazer e tudo mais. Claro que imprevistos acontecem muitos. Portanto, o que eu queria saber, na tua opinião, achas que é válido do lado dos talentos internacionais pensarem isso? Sim, eu entendo o talento pensar isso. Não é a forma como eu penso, mas eu entendo a pessoa pensar: ah, mas se não fui eu, por que estão agindo assim comigo? Mas em contrapartida, mesmo que seja um lance empresarial, vamos tirar um pouco a questão da empresa e vamos personificar as coisas. Por exemplo, eu, Uhum, Jonatas Sorena. Olha, Jonas, eu chego para ti e você me fala exatamente isso. Do tipo, olha, nós temos o processo, mas já tivemos problemas, então vai ter que ter isso. E eu falo para você, mas foram outros, não foram eu. Você tem todo o direito de virar e falar, Jonatas, eu entendo que não é você, eu ainda não te conheço, então eu não sei. é Assim verdade. como eu quero uma garantia, você também precisa de uma garantia. Uhum, Então, assim, eu entendo eles pensarem que não foram eles, e é lógico, mas eu entendo o empregador virar e falar, tudo bem, mas eu também não te conheço como eu não conhecia eles, e eles fizeram. Eu não estou dizendo que você vai fazer, mas tem pelo menos 50% de chance, sim ou não. E 50% é muito alto. Então eu entendo com relação a isso. Hoje o que eu vejo que é o melhor modelo tem empresas que elas têm sede por exemplo, no Brasil, eu conheço consultores que têm sede no Brasil, e quando eles trazem consultores para Portugal é como uma espécie de promoção. Eles estão saindo do Brasil e vindo para cá, porque eles já conhecem o consultor, já tem um histórico, já tem um contrato, ações. Então, assim, eu acho que fica mais fácil para o consultor porque ele se sente privilegiado e fica mais fácil pela empresa porque a empresa já tem um histórico de trabalho com relação a isso. Eu acho que é o melhor modelo para ninguém ficar ofendido, né? Mas eu entendo o lado do consultor e eu entendo o lado da empresa. Porque não fui eu, mas você também não me conhece. é Então, uma relação que se constrói, como todas as outras exato. relações, é uma relação que não nasce pronta. Gostava de saber, o que é que tu achaste, dos portugueses, assim, no geral? A forma de te receberem, a forma de socializarem, qual é que foi a tua opinião? A minha opinião é que eu gosto demais dos portugueses. Gosto demais. É, os lugares nos quais eu fui, todas as interações que eu tive, quer seja de trabalho, bar, mercado, Uhum, parias, assim, a todo momento, eu não sei se isso é o meu jeito e eu não percebo, mas assim, eu não tive problema com relação a nada, né? As pessoas falam que os europeus são muito frios, né? sim. Sim, para mim o português não é. Para mim o português é como se fosse o brasileiro. O brasileiro conversa, brinca. Primeiro projeto que eu atendi, né? Chego aqui em Portugal, estava atendendo cliente, né? E aí eu fiquei, tá, eu vou estar atendendo cliente. Eu cheguei na empresa agora. Uhum. Eu não sei se eles vão olhar diferente por eu ser só o único brasileiro da equipe, né? Eu não sei, mas eu vou ser eu, né? Então eu cheguei lá, conheci as pessoas e o diretor de projetos lá, o Rui, ele falou: ah, vieste do Brasil, sim. Eu falei: e aqui, já escolheu algum time? Eu falei: como assim? Se você deve gostar de futebol, né? Eu falei: olha, eu não sou tão fã. Ele falou: não, então é melhor ainda você não ser, porque agora eu vou convencer você a entrar na religião do Benfica. Cara, e ele me deu bilhetes pro jogo, me contou a história do Benfica, fui ao jogo com ele, fomos almoçar, e ele falou, não vamos falar de trabalho, vamos falar de vida, o que tá achando daqui, e Brasil como que é. Sim. E aí ele fez uma amizade com o Flávio, e até recentemente eu fui ao casamento em Sintra de uma amiga minha que eu fiz um trabalho. E tive uma situação lá e tal, eu a defendi com relação a isso, ela falou, Jonatas, assim, pra mim você é meu amigo o resto da vida agora. E aí ela casou, mandou o convite pra mim, e eu lembro que daquela equipe que iniciou, né, eu fui o único que fui convidado, mesmo que a gente já não trabalhe junto há um ano e meio.
Mas eu era o único brasileiro lá, todos eram portugueses, né? Aí eu cheguei meio em silêncio, sentei à mesa, e quando eu sentei à mesa, eles falaram, mas a gente não te conhece aqui, todo mundo trabalha junto, quem é você? Eu falei, eu também trabalhei com a Vanessa. Falaram, então fica tranquilo, aí você é fulano, fulano, pessoa, são nossos filhos, pega uma cerveja, vamos conversar à tarde toda, sabe? Então, assim, qualquer situação que eu tive foi uma integração muito boa, Sorina. Eu não tenho absolutamente nada pra reclamar Sim, ou ter tido alguma questão ruim. Pra mim sempre foi integração com todos os sim. portugueses. Olha, honestamente eu também acho. Eu sempre achei que os portugueses eram muito bons a receber pessoas de fora e não sei, eu quando cheguei a Portugal eu era pequenina, como já tinha referido, mas os meus pais também tiveram, assim, alguns amigos que, assim que nos conheceram, convidaram-nos logo para passar na altura estávamos perto do Natal, convidaram-nos a passar o Natal com eles e foi, assim, uma coisa que nós não estávamos à espera. E a verdade é essa, é que eu acho que os portugueses têm muito Sim. isso na veia, não é? É, o que eu percebo assim, que talvez a minha experiência seja um pouco diferente, porque eu vim para Lisboa, e querendo ou não, por Lisboa ser a capital, não só a questão da integração de brasileiros e portugueses, mas pessoas do Claro. mundo todo. Então é parte da cidade a cultura da recepção, porque tem pessoas do mundo todo, né? Eu tenho uma foto que às vezes eu vejo, eu gosto muito dela, mas eu posso até te mandar aqui, foi no St. Patrick's Day do ano passado, né? Eu fui até o pub, né? Era o St. Patrick's Day, era um sábado à noite. E nós tiramos a foto. Aí tava na foto eu e mais quatro amigos, né? Então era eu brasileiro, o Arrinza indiano, a Mari era de UK e ela trouxe uma amiga que era da África do Sul, né? Então tinha um brasileiro, um indiano, uma britânica, uma sul-africana num pub irlandês em Lisboa. E Lisboa é uma cidade muito integrada entre várias culturas, então talvez o fato de ser muito integrada em várias culturas e os portugueses estão aqui também, eles entendem que essa integração faz muito parte. Eu não sei se eu tivesse vivido em alguma cidade um pouco mais do interior, eu teria tido Sim, essa. Que até provavelmente. as cidades do interior até tem uma característica mais familiar, porque assim, é o do dia a dia daquela cidade, né? Lisboa não. Então talvez parte da minha integração com relação a isso tenha sido dessa forma, né? Por conta de onde eu estou. Mas até mesmo quando os portugueses estavam juntos com relação a isso, eu não tive problema nenhum e também foi uma integração tão boa quanto os sul-africanos, os indianos, os outros brasileiros. Pode ser pelo fato de eu viver em Lisboa mesmo. Olha, estas novas, restrições à imigração, você deve ter ouvido Sim. notícias da lei da nacionalidade, lei da imigração. Preocupam-no essas questões? Ou as pessoas à sua volta mostram preocupação? Os que eu conheço mostram muita preocupação. Não me preocupa, né? A mim mesmo, eu sendo bem sincero, Uhum. mesmo que tenha essas restrições, eu não estou preocupado, porque eu sei que até o momento tem feito tudo certo, então é uma questão de continuidade com relação a isso. E eu também entendo parte do governo com relação à questão da restrição, porque eles querem evitar um caos social que muitas vezes já aconteceria em outros países. Mas você não consegue evitar algo que você não sabe se vai acontecer ou não e como vai acontecer, né? Eu entendo a questão da segurança nacional, da ideia da nacionalidade portuguesa, mas, por exemplo, existem coisas que são um pouco difíceis, né? Por exemplo, no caso do visto de procura de trabalho, que agora vão ser apenas para profissões qualificadas. Só que ainda Uhum. não definiram que profissões são essas, então o visto está congelado. Sim, é interessante que tenha profissões qualificadas aqui, mas as profissões qualificadas vão todos os dias a um restaurante. E as pessoas que vão servir mesa, quem são? Então, assim, eu não sei como eles têm lidado muitas vezes, e eu até vejo muitas vezes o governo um pouco perdido com relação a isso, né? Eu vi até o vídeo de um português reclamando sobre isso. Ele falou: então tá, se são só profissões qualificadas, profissões não qualificadas vão ter que ser feitas por portugueses, porque ninguém vem lá. Então a solução para o governo português é que nós limpemos, ele falou, né? Limpemos casas de banho, servamos mesa porque somos portugueses. Obviamente não é isso que vai acontecer, mas há um desnivelamento por parte do governo do próprio entendimento entre eles. Então essa confusão traz uma incógnita. Eu conheci recentemente um consultor que ele veio da Ucrânia, né? Ele veio da Ucrânia e está aqui. No meu caso, a preocupação de voltar para o Brasil, que eu não acho que vai acontecer, é diferente de alguém que tem que voltar para a Ucrânia. Então, assim, com toda certeza, se mudarem algo, ele vai ter muito mais medo do que eu. Sim. Se tivesse que dar um conselho a vamos dizer, brasileiro, não sei, ou outra pessoa de outro país que pensa em vir para Portugal, aconselhava a vir, que conselhos é que dava? Com base na minha experiência, eu aconselho para o mundo todo, venha para Portugal. E eu gosto muito daqui.
Quando eu cheguei aqui, eu vi uma entrevista do primeiro-ministro, eu acho que já era Montenegro à época. Perguntaram para ele na RTP Notícias se, com toda a confusão que acontecia na Rússia e Ucrânia, o Trump ainda não havia sido eleito, né? Então tinha uma incógnita mundial a respeito disso. Ele se preocupava com Putin a respeito de Portugal, né? Ele falou: olha, se nem Hitler se importou com Portugal, não é o Putin que vai. Porque Portugal declarou neutralidade com relação à Segunda Guerra e não teve problemas. Cara, quando ele disse isso, eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero. Eu tô numa capital europeia, um país bom, que é o sétimo país mais seguro do mundo com relação às estruturas sociais. É muito parecido com a minha cultura brasileira, pelo idioma e por ter pessoas aqui. Então, assim, é o melhor local possível para que eu tenha, porque, assim, não é o caos dos outros locais, né? Não é como Paris, como Roma, que todo mundo quer ir o tempo todo. Então, você consegue ter uma estrutura de vida interessante aqui, do dia a dia, ainda estando num local muito bom. Então, eu recomendo para as pessoas virem para Portugal por causa disso. Entre aspas, ninguém se importa. Então, eu acho que é o melhor lugar para você viver tudo. Mas eu também recomendo que as pessoas se preparem antes, né? Porque também não é um conto de fadas. Não é porque você desceu no aeroporto que vai acontecer mágica. No meu caso, eu tenho uma carreira de tecnologia de mais de uma década e falo outro idioma que é extremamente importante com relação ao trabalho. Não adianta, se você vem do Brasil e você não tem nenhuma formação, nenhuma experiência e as coisas estão difíceis lá, as coisas vão continuar difíceis aqui, isso aqui é outro país. Então eu recomendo para as pessoas, mas antes delas virem, eu espero que elas estudem o mercado, como funciona a legislação, por necessidade portuguesa de mão de obra, para assim ter a maior assertividade com relação a isso. E com toda certeza vai ser muito bem-vindo se for um cidadão honesto, correto, cumprindo todas as leis que são necessárias para isso. Tendo tudo isso, eu digo, venham para Portugal, foi a melhor escolha que eu fiz até hoje na minha vida. Eu tenho muito aquela ideia também, mais ou menos como o que o Jonathan estava a dizer. Eu sou imigrante, a minha família é imigrante, e eu sou pró, imigração. Obviamente, cada um tem o direito de ir, Sim, tentar obter as melhores condições de vida para si e para a sua família. Por outro lado, também sei que colocar as pessoas numa situação de instabilidade, falta de dignidade, porque muitas pessoas vêm ilegais e acabam por se colocar a elas mesmas numa situação de muita fragilidade, como viver em sítios que às vezes são, pronto, nem sequer dá para viver lá. Então eu prefiro que o governo tome as rédeas e que construa um plano para que os imigrantes venham de forma legal e segura, do que ter um caos. Não estou a dizer aquele caos que acontece nos outros países, mas mesmo um caos mais pequeno, como aconteceu há cerca de 2 anos, 3 anos, que eram muitas pessoas a vir e as entidades públicas, e sempre, pelo menos aqui em Portugal, não vão conseguir dar vazão a tudo. Às vezes é preferível haver menos abertura, mas pelo menos as pessoas que vêm conseguem viver de uma forma sim, mais segura e mais digna. E eu sou muito apologista disso, não sou de extremos, mas também acho que se vierem, venham com regras, venham com um plano bem definido, ah, pronto, para se integrarem bem. Sim. concordo plenamente contigo. Jonatas, o episódio chegou ao fim, foi bastante produtivo, eu gostei muito de falar consigo, muito obrigada e espero que tenha gostado também. Mais uma vez eu agradeço o convite, como eu agradeci ao início. Foi muito bom também conversar contigo. Você tá vendo? Eu falei que às vezes você falou consigo, eu falei contigo. No Brasil a gente fala assim. Também, eu acho que também me troquei Mas foi toda. muito bom. Eu gostei muito de estar cá, de trazer essas experiências, da minha experiência em Portugal com relação ao Brasil. Muito Nós obrigada, podemos conversar e podem Jonatas. contar sempre comigo. Vamos Bem? falando, está bem? Perfeito. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.